aí, galera, tudo bem com vocês? E bora falar de A Grande Treta? Pois é, eu falei, se você veio aqui e viu no outro vídeo, eu falei que essa votação ia render e renderam várias tretas pra gente poder comentar sobre isso. E eu avisei que isso ia acontecer, hein? Por quê? Porque tava rolando muita fofoquinha e uma hora isso vai explodir, e explodiu. As tretas foram maravilhosas. A Janiele partiu pra cima do Eric com toda a razão. O Murilo foi pra cima do Thiago Servo também. Só sei que o Bruno Camargo, bombeiro, teve que segurar aqui, ó, no rosto do Murilo pro Murilo se controlar e segurando aqui, colocou o Murilo sentado no sofá, que na verdade o Gabriel tava sentado aí, sentou no colo do Gabriel, o Gabriel agarrou o Murilo por trás pra eles conseguirem conter o Murilo, porque o bicho tava bravo. Na verdade, o Murilo tá indignado desde ontem e ele passou a votação inteira indignado, com razão. Adoro a treta. E a Janiele foi, gente, foi com força. O Gil do Vigor se pronunciou no Twitter, que eu vou contar aqui pra vocês o que o Gil falou. Mas antes de eu começar a contar pra vocês o que aconteceu pra virar todas essas tretas, já chega deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Que eu nem vou falar o que eles mostraram na edição. Eu vou pular essa parte porque não teve nada demais, nada de diferente do que eu já falei por aqui. Mas eu vou falar da votação. A Janiele partiu pra cima do Eric porque o Eric chamou ela de mulher camburão. Que ela tinha um monte de passagem pela polícia. Gente, passada, eu fiquei passada. Não aconteceu nada. Passada com o Eric ter falado isso da menina. E não, ela falou, imagina que absurdo isso. Eu nunca tive passagem na polícia. Depois ela até falou, a única coisa que teve foi uma Maria da Penha que eu precisei fazer contra um ex meu. Tipo, nada assim. E o cara sair falando uma dessa. Gente, vocês não têm ideia. Mas eu vou começar do começo na votação, porque aconteceram algumas coisas interessantes. Bom, começou então a votação falando que a enquete foi o mais votado, com 60 e tantos % dos votos, para que o Grupo Amarelo não votasse nas donas da mansão. Eles acharam ótimo, porque aí eles não precisaram se comprometer com nenhuma e nem com a outra. Então isso pode ter sido um tiro no pé da Record, principalmente essa consequência, que eles acharam, nossa, essa consequência foi boa. Fiquei achando que ia ser uma coisa ruim, mas por fim foi uma coisa boa. Pois é, tá vendo? Tá vendo isso que eu falei? Eles não deveriam votar na casa, mas diz que o público escolheu para que eles não votassem nas donas. Nas donas, certeza que ia acontecer isso. Porque na casa, se eles não votassem na casa, mas a casa iria votar neles. Então, ia ser muito bom que eles não iam poder devolver o voto em alguém que eles tivessem com raiva, né? Mas tudo bem. Beleza, foram começar a votação das donas da casa, que era o voto secreto na cabine. Alexandre Suíta foi pra cabine. Aí já começa a rir. Sentou na poltroninha. E a Mariana, Alexandre, é o jeitinho dela chamando Alexandre e o Alexandre aqui, ó. Bom, parece que não testaram o som da cabine de votação e não conseguiram usar a cabine de votação. Aí, enquanto eles estavam tentando o som da cabine de votação, a Mariana precisou encher um pouco de linguiça, foi lá pra mansão conversar com a galera, começou a perguntar lá na mansão o que a galera tinha achado, os 4 que não iam votar nas donas da casa, da mansão, o que eles haviam achado disso, porque eles estavam comentando lá que tinham achado ótimo, maravilhoso, e aí a Mariana foi perguntar no ao vivo o que eles haviam achado dessa consequência, e é óbvio. E não, eu acho que não foi uma ideia ter perguntado, porque a Fabi falou, eu achei foi ótimo, porque eu não queria votar nenhuma nem na outra, porque eu gosto das duas,
Então foi uma consequência maravilhosa. O Eric falou que foi incrivelmente perfeito. O Thiago falou que foi bom porque ele já tinha tido problema com a Natália, só que ele havia se acertado com ela, mas ele gostava muito da Sandra e se precisasse votar, ele ia ter que acabar votando na Natália, porque era somente as duas opções que tinham, e ia acabar a trégua que eles tinham dado. Aí a Natália falou que não ia acabar a trégua e tal, mas enfim, foi bom pra eles, né? E aí, depois foi pro intervalo. Aí, quando voltou, o Suíta estava onde? Pra dar o seu voto na cabine secreta? No closet. Eles não conseguiram usar a cabine secreta e tiveram que usar o closet pra fazer a votação secreta. Só que aí a galera falava alto, a galera que tava na sala quase que escutava. A Mariana tinha que pedir pra eles falarem baixo, mas eles não estavam conseguindo. Mas foi no improviso, mas foi. Essa é a Record, né, que a gente gosta. Bom, e a votação das donas foi a seguinte: o Suíta votou na Nath, o Dionísio votou na Nath, falou que a Sandra era natural, bruta, nordestina, e ele por ser nordestino também, eu achei interessante o bruta. E a Natália era artificial e queria ficar mandando, inclusive nele, o que ele devia fazer ou deixar de fazer. Ah, porque ele era humorista e ele deveria mostrar mais isso. E quer ficar mandando o que deve fazer ou deixar de fazer, então ele não gostou muito disso. A Gisele votou na Nath e falou que é porque tinha uma tretrinha com ela. Uma tretinha. Como você fala tretinha? Tretrinha, uma tetrinha com a Nath. O Ricardo, a Vitória e o Gabriel votaram na Sandra. O Bruno Camargo votou na Nath. A Medrado votou na Sandra. O Bruno Tálamo votou na Nath e falou que ela queria lacrar. Ah, é, porque eles indicaram a Sandra e a Nath. Esqueci. A Sandra e a Nath indicaram o Bruno Tálamo. E aí já teve uma mini tretinha, que foi aquilo que a Natália havia dito, que ele tinha algumas perguntas maliciosas, com má intenção, e ela já havia percebido isso, e não teve a ver com a dinâmica, por ele ter tirado aquele valor, por ele ter tirado o dinheiro delas. O Bruno fica achando que não, que foi por causa do fato dele ter tirado o dinheiro delas, mas a Nath, e realmente a Natália já havia dito lá no quarto das donas que estava pensando em votar nele por causa dessas perguntas que ela sentia como perguntas maliciosas dele. A Júlia e o Murilo votaram na Nath, a Stephanie votou na Sandra, a Janiele votou na Nath, e diga-se, gente, ela é igualzinho Gil, igualzinha. Ela levantou, ai Brasil, do mesmo jeitinho que o Gil faz, a voz a mesma, o jeitinho de falar, de andar, de bater palma, gente, igualzinha. E o Daniel votou na Nath também porque se doeu pela justificativa que ela deu para indicar o Bruno Tálamo. A Nath tomou 9 votos, a Sandra tomou 5, a Mariana perguntou o que a Nath achou e tal, blá blá blá, ela ficou lá fazendo um discurso. Ela começou meio que fazer o discurso para pedir voto ali e a Mariana deixou correr. Eles estavam com tempo, né? Deixou correr e não interrompia, e a Natália meio que tava fazendo um discurso para pedir voto, né? Depois foram pro voto da casa. Bom, a Fabi falou que ia votar por afinidade, que ela não é de sabonetar, mas não tinha opção, e acabou votando na Gisele. O Ricardo falou que ia passar o sabonete nele. Ai, Ricardo, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. E votou no Servo, que por mais que ele pediu desculpa pra Vitória, porque isso passou na edição, né? Que por mais que ele pediu desculpa pra Vitória, foi uma situação desagradável e não sei o que, e ficou lá, né? Sabonetando em cima dessa história. O Eric falou que se acertou com a Vitória e não sei o que, blá blá blá. E aí votou no Murilo, porque falou que o Murilo fechou a cara com ele depois que subiram da vila pra mansão, sendo que o Murilo tava falando que o Eric fechou a cara com ele depois que subiram pra mansão. A Ana Paula votou no Dionísio, sem grandes explicações. O Bruno Tálamo votou na Gisele,
falou que ele não brigou com ninguém, mas quem ele fala menos é com ela, por isso que o voto foi nela. O Gabriel Rosa falou assim: meu voto é na Gisele porque ela é duas caras. Logo assim, ó, no chicote. Gente, essa mulher começou a gritar que nem uma louca. Seu babaca, imbecil, por que eu sou duas caras? E não sei o quê. Mas ela gritava e ela não deixava o Gabriel terminar de falar. E ela gritava e xingou ele de babaca, imbecil, de tudo quanto é nome. E gritava, por que eu sou duas caras? Por que eu sou duas caras? Ela fez um carnaval e não deixava ele terminar. Uma galera começou a gritar em volta. Deixa ele terminar, deixa ele terminar. A Janiele foi uma que deu um presta atenção na Gisele e falou, deixa ele terminar. Tanto que chegou no momento que o Gabriel falou assim, Mariana, eu posso falar, ô Mariana? Posso falar? Porque a Gisele não parava de gritar xingando o menino e não deixava ele falar. E aí quando ele conseguiu falar, ele falou, olha, lá na vila ela era toda amorzinho, tanto comigo quanto com o Murilo, ficava de abracinho e de amorzinho pra lá e pra cá. A hora que chegou aqui na mansão, nem olhava na cara. Mudou totalmente, por isso que eu falei que ela é duas caras. Ela voltou a xingar de novo, de imbecil, babaca, não sei o quê. Duas caras é você, e blá, blá. E foi o maior barraco, gente, da Gisele com o Gabriel. Também não esperava isso. A Gisele votou na Fabi e falou também que era pela questão da afinidade. A Medrado chegou falando que tinha uns 4 ou 5 como opções de voto pra ela, mas ela iria votar no Servo, porque por mais que ele se desculpou com a vitória, ela achou errada a atitude dele. E falando nisso, ele se desculpou com todo mundo. E agora mesmo, na hora que eu tô gravando este vídeo, ele acabou de lá pedir desculpa pro Ricardo por algo que aconteceu durante a votação, que eu já vou contar. Mas o modus operandi do Thiago Servo é o quê? Ele é mala, ele se faz de coitado, ele fica com cara de bosta pelos cantos, ele não fala com as pessoas, ele se exclui, ele fala muita merda pra quem ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, ele fala bosta e depois ele vai lá pedir desculpa com uma cara de pobre coitado. Ah, não, olha, me desculpa, viu? Me desculpa. E sabe o que eu vi ele falando pro Eric? Porque tem uma diferença. A hora que tava os dois no sofá depois de toda a treta. Ah, é porque tem uma coisa. Porque mesmo que quando a gente erra e a gente vai pedir desculpa, mostra que a gente é humilde. O que as pessoas aqui não fazem. Ou seja, esse é o modus operandi dele. Faz o que quiser, fala o que quiser e depois vai lá e pede desculpa e fica tudo bem. Já estou com ranço. O Suíta falou pra porra e votou no Ricardo. E o que o Suíta falou, ninguém se importa. Nada. Ah, que preguiça, Suíta. Nossa, chato. O Bruno Camargo falou que votou no Servo, falou que ele é falso, manipulador e joga de uma maneira errônea. Aí o Servo começou, ele não tá dentro de mim pra saber, blá blá blá. Aí o Murilo se intrometeu, não aguento mais, toda vez essa mesma conversinha, não aguento mais, você só sabe falar isso. E aí o Murilo surtou, falando que toda vez o Servo usa esse argumento, e que nada a ver, ele fica com essa conversinha. O Bruno também começou a discutir com ele. Aí ficou o Murilo e o Bruno discutindo com o Servo na maior gritaria, na maior treta. Então o Murilo já começou daí. E junto o Bruno, né, que tava na hora do Bruno votar, os dois gritando com o Servo e o Servo fazendo uma cara de coitado. Ai, gente, que ranço da cara de coitado que o Servo faz. Gente, eu pego ranço rápido. É muito rápido meu ranço. Já tô com ranço dele. A Júlia falou assim que até aquele momento ela estava indecisa, mas ela tinha acabado de tomar a decisão dela e iria ser no Servo, porque ele fica usando de todas as desculpas possíveis do mundo e ela já sabe, ela já ouviu, ficou sabendo que ele fica com essas desculpas porque ele tem medo do que pode repercutir do lado de fora. Então, por isso que ela ia votar nele. Sempre super firme, maravilhosa. O Servo
votou no Murilo. E aí teve um negócio, porque ele tava na piscina e perguntou o que eu tava olhando, aí pra ele. Aí o Murilo falou, toda hora você fica me olhando, aí a hora que eu te olho de volta, eu não posso olhar de volta, então para de me olhar, você fica me olhando, e aí a hora que eu vou perguntar, então o que você tá me olhando, você tá achando ruim, é só você parar de olhar toda hora. Se você tá olhando pra mim, eu vou ficar olhando pra você também. Para de olhar. Uma treta, gente, outra treta que rolou aí. Aí virou um bate-boca dos dois de novo. Olha quem que olha quem. Foi maravilhoso esse bate-boca, mas calma que não foi nessa hora que o Murilo foi pra cima do servo, né? Ainda não foi nessa hora, calma. A Stephanie votou na Gisele, ninguém se importa. O Daniel votou no Dionísio, ninguém se importa, justificativa de outro chato. A Janiele votou no Eric, gente. E da Janiele eu vou ter que ler, porque eu nem consigo lembrar. Olha só. A Janiele falou assim, que primeiro que teve a questão que eles conversaram. O Eric falou e o Thiago falou, pessoal da vila, não vamos votar em quem é da vila, pra gente tentar entender como que vai ser o jogo e tal. E na primeira oportunidade, eles escolheram votar na Ana Paula pra virar dona da casa do que da Natália, que era da vila, e a Ana Paula era da mansão. Então, na primeira oportunidade, eles quebraram o que eles mesmos haviam dito nesse trajeto até chegar na mansão. Então, ela começou falando daí. Aí, ela colocou no ponto morto e desceu a ladeira. Olha só, ela começou a xingar ele assim, ó. Ela começou a falar que não sabia falar bonito e que o Eric era fuleiro, duas caras, babaca. Falou da Vicky sobre os problemas dela de remédio, fala de celulite da menina, de cabelo ruim, chamou ele de babaca, imbecil. Xingou um monte, né? Mas não teve nenhuma ofensa gravíssima. Um monte de xingamento besta, né? Que não ofende ninguém. Eu acho, sei lá, né? Eu acho que não. Vou continuar, calma que ela continuou. Falou pro Ricardo que o Eric queria beijar ele, sim. Eu falei aqui, gente. Se você não viu, você precisa se inscrever. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, porque eu falei aqui do Eric enquadrando o Ricardo atrás do sofá. E aí ela falou que o Eric queria sim beijar o Ricardo, só que ele tinha medo da repercussão que isso poderia dar lá fora. Só que depois a Janiele até conversou com o Ricardo e falou que isso poderia até ter outro nome, se ele de fato beijasse o Ricardo. Aí o Ricardo até falou, sim, isso seria um assédio, com certeza. Vai vendo. Só que depois, aí o Ricardo falou, mas ele falou que era brincadeira, aí eu falei, tá bom então, e deixa pra lá. Mas a Janiele falou, nessa hora, que não era brincadeira e que ele queria sim beijar o Ricardo, só que ele não tava com muita coragem por causa da repercussão do lado de fora. E ela falou isso daquele tom dela maravilhoso, que eu adoro, mas eu não achei que foram... Não foi, na verdade, ofensas. Foram xingamentos ali, mas eu não julguei nada como uma grande ofensa. O Eric virou pra Janiele e falou assim, Maria Camburão, um monte de problema com a polícia. A Janiele pulou. A Janiele pulou do banco que ela tava sentada, foi pra cima do Eric, começou a gritar, polícia, o que você tá falando? O que você tá falando? Quem você tá pensando que é? E começou a gritar, só que ela não ia bater nele, mas a galera ficou com medo e a galera vai segurar. E ela, me solta, porque ela queria falar com ele, olhando pra ele. Só que a hora que a galera vai em cima e começa a querer segurar, dá a impressão que ela foi pra avançar nele. E de primeiro não foi. Só que aí depois ela foi se exaltando, gente, gritando. Umas 5 pessoas juntou pra parar, pra tentar conter a Janiele. Janiele tava surtada, o que você tá falando? Não sei o quê. E o Eric com a cara em choque no sofá.
Porque ele fala e ele faz a merda e depois ele fica com o cu na mão, que nem ele ficou, e fica lá com uma cara de... Meu Deus, o que eu fiz? No sofá. Foi maravilhoso esse barraco. O Gil, gente, até se manifestou no Twitter. Olha só, na mesma hora, olha o que o Gil escreveu. Gente, eu vim aqui pra ler o que o Gil escreveu pra vocês, mas tem uma coisa muito melhor. Ele soltou um vídeo e eu vou passar o vídeo aqui, ó, pra vocês agora. Que seu Eric idiota, quando você sair daí, você vai se ver comigo. Porque minha irmã é íntegra, não tem problema com polícia nenhuma. Minha irmã é honesta. E quem tiver aqui assistindo, tem um tal de um Eric aí, entendeu? Num reality, humilhando minha irmã, falando que a minha irmã tem problema com a polícia. Minha irmã é íntegra e honesta. E quem ele vai ter agora aqui pagando no processo, viu? Ele não sabe porque mexeu não, meu amor. Ninguém mexe com a minha família não, viu? Ninguém mexe com a minha família não. Vou logo deixar aqui avisado. Deixar aqui avisado que eu vou largar aqui minhas provas em julho. A hora que fora que ele sair, eu vou me encontrar com ele. Ele e eu. Somente ele e eu. Só pra te avisado. É isso. Meu Deus. Ai. Adoro. Ai, gente, mano. O que eu gosto dos realities da Record. Porque a gente tem o entretenimento lá dentro e o entretenimento aqui fora. E o Gil tá falando muito sério, mas ele é muito bom. E ai, que horror, eu tô rindo. Gente, eu tô rindo porque o Gil, ele é tão maravilhoso. Ele tá falando um negócio sério, mas ele é engraçado. Eu tô rindo, mas não é pra rir, não. Ele tá falando sério, gente. Tá. Ele falou assim, ó. Agora eu vou ler o tweet, tá? Respeite minha irmã, você vai se ver comigo. Ele vai se ver comigo, nojento. Arrebenta ele, Jane, e sai dessa merda que eu pago a multa nessa merda. Que ódio, meu Deus, que ódio. Ele vai ter que me encarar. Ele vai ter que me encarar. Agora eu quero ver. Estou mais calmo. Respirei e deixarei a justiça trabalhar, mas nosso encontro vai acontecer. De gay pra gay. Gil, não, mano, que maravilhoso. Ai, coitado, o Gil tava brabo, nervoso, mas é engraçado, gente. E esse vídeo dele é maravilhoso. E o que eles falaram, que difamação é um crime muito grave. E aí eles estão subindo a tag no Twitter e Jane merece respeito. Eu tô rindo, mas porque o jeito do Gil é muito engraçado, mas realmente é uma difamação e foi gravíssimo o que o Eric fez. E não foi engraçado dele falando isso pra ela. O que eu tô dando risada é do Gil, do jeito dele falar, que é muito maravilhoso. Mas realmente foi muito chato o Eric dar uma dessa. Ele mesmo viu que fez merda logo na sequência. E agora, por volta das 2 da manhã, a tag Jane merece respeito já tá em 14 nos TTs. Bom, a Vicky votou no servo. Ai, meu Deus. O Gil é muito bom. E aí, a Vicky foi votar no servo. E aí o servo, simplesmente, do nada, virou e falou assim: o Bruno veio falar do meu TDAH. Nessa hora o Murilo pulou. Ai, gente, o Murilo ficou puto de novo, começou a xingar tudo o servo. O Bruno xingando tudo o servo. Ai, tá se fazendo de coitado, não sei o quê, o que tem a ver esse assunto? Aí Ai, gente, que engraçado. Aí o Bruno queria se explicar, ficou pedindo pra Mariana: ai, Mari, posso me explicar? E o Murilo: não vai se explicar nada, não. Não vai se explicar nada, não. Já tá explicado, já tá entendido isso daí. Não vai explicar nada. Gente, tava um caos. Ai, gente, tava um caos. Porque tinha a Janiele aqui, ó, fervendo o negócio. Tava maravilhoso. Vou tentar continuar sem rir. Pera.
O Dionísio votou no Eric, falou que o Eric disse pra ele que em uma discussão que ele era insignificante. Então ele falou, então com a minha insignificância eu voto no Eric. Todo mundo aplaudiu, foi maravilhoso. Thiago Dionísio tá me surpreendendo positivamente. Eu já falei isso, assim como a Júlia, que os dois eu não esperava e eu estou amando os dois. Aí vem o Murilo. Votou no servo, se levantou. Eu tenho tanta vontade de imitar que não tem como eu me levantar aqui. Mas minha vontade é de imitar. Ele se levantou no meio da sala e falou assim: então agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Na van, quando a gente tava vindo pra cá, ele começou a... Primeiro que ele ficou imitando o Ricardo. O Ricardo ficou em choque. Ficou imitando o Ricardo e ficou falando que os famosos que estavam na mansão eram insuportáveis, era muito chato de conversar com eles, porque eles só falavam água, eles não tinham assunto pra conversar, só falavam água, e ficou descendo o cacete em vocês, famosos que estavam na mansão já, e não sei o que. E o Thiago começou a fingir que não era verdade, que não é verdade, e o Murilo... É sim, o Gabriel tava comigo e ele pode confirmar. Bate no peito! Bate! É que eu não posso imitar na voz, tô falando baixo. Senão vocês vão... Bate no peito, faz que você é homem! Bate no peito que você é homem! E não sei o quê, porque... Ai, gente. E o Thiago, não, porque não é isso, porque não sei o quê. E o Murilo surtado, só que o Murilo nessa, mano, foi indo. E conforme ele ia gritando, ele ia andando pra frente, indo pro rumo do certo. Ai, meu Deus, aí a galera foi segurar ele. Mano, o Bruno Camargo, ele tentando conter o Murilo. O Murilo tava numa fúria tão grande que tava muito difícil de conter. O Bruno grudou aqui, ó, no Murilo. Para! E empurrou ele. E pegou por aqui, colocou o Murilo sentado no sofá que o Gabriel tava sentado. Colocou ele sentado no colo do Gabriel. Isso a gente só vê na Record. Aí agarrou Aí o Gabriel segurou ele por trás assim. A Mariana, gente, a Mariana ficou desesperada. A Mariana ficou desesperada e depois as meninas estavam falando que a Mariana ficou assim, ó. Porque não apareceu pra gente. Mas a Natália falou que a hora que começou... Quando o Eric chamou a Janiele de Maria Camburão, que é imagina, uma difamação de fazer isso. Só que o contexto todo é muito bom, né? A Mariana fez assim, ó. Aí ela ficou em choque. E aí, nessa hora dessa treta que o Murilo não parava por nada, a Mariana pedindo... Gente, calma. Ai, gente, calma. Dava pra ver no timbre da voz da Mariana que ela tava desesperada. Meu Deus, que isso? Meu Deus, que isso? Eu fico imaginando a Mariana assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tanto que quando ela voltou pra falar, ela tava até com a voz... Nossa, gente, foi... Olha, eu tô rindo. Foi muito sério e realmente foi muito grave a acusação que o Eric fez de difamar, né, a Janiele por algo que não é verdade. Foi uma calúnia também. Não tem nada disso, ela não tem nada de envolvimento com o negócio de polícia. E ele simplesmente jogou pra atingir a Janiele uma coisa que não é verdade. Então isso é muito sério, tanto que a galera tá subindo a tag Janiele merece respeito e tudo, porque é um assunto sério. Mas, gente, foi divertido. Não foi aquele pesadão. Ainda não. Quando for pesadão, pode ter certeza que eu não vou estar aqui dando gargalhada, tá? É porque ainda foi só uma tretinha daquelas que a gente ri ainda. A Mariana ficou desesperada. Aí tocaram uma sirene, não adiantou muito a sirene. Aí a Mariana conseguiu entrar. Tá, então agora que vocês estão mais calmos... Aí a Natália, não tem ninguém calmo aqui. Aí a Mariana explicou pra eles que
O Bruno Tálamo, a Natália e o Thiago Servo estavam na zona de risco, mas que amanhã eles iam fazer a prova da virada. E a prova da virada, um deles vai se salvar e escolher uma pessoa para colocar no lugar deles, certo? Mas essa pessoa não pode ser a Sandra, porque a Sandra, nessa situação, tá imune. Aí a Mariana falou assim, eu tenho um recado para falar para vocês sobre o cargo de dono. Por quê? Porque vocês podem ficar achando que não é vantagem e tal, mas existem diversas vantagens. Primeiro que o cargo do dono ganha 10 mil reais, ganha um quarto exclusivo, mimos nesse quarto, além de... Deixa eu ver o que mais que ela falou. E além de ficar imune nessa segunda parte da prova da virada. Então, é um cargo muito... Além de distribuir as tarefinhas e blá, blá, blá. Então, é um cargo muito importante e que existem existem privilégios ali para o cargo de dono. E para que não aconteça corpo mole nas provas, para ser o dono da mansão, todas as provas serão de sorte. Tá, então eles consertaram a cagada que eles fizeram sobre um dos donos ir pra zona de risco, colocando prova de sorte. Ah, beleza, então eu acho que ficou de boa. O único problema que eu ainda vejo é o quê? Como que vai decidir? Porque os dois donos têm que entrar no consenso para indicar uma pessoa. Quando não houver esse consenso, porque às vezes, gente, tem gente que vai bater o pé, eu seria uma pessoa. Que se eu tô com uma pessoa lá que é minha rival, eu não vou entrar em consenso com ela. Entende, assim? Por mais que, eu poderia abrir mão e votar em alguém, vai ter gente que não vai abrir mão e não vai entrar no consenso. Então, a gente não sabe, a gente só vai saber quando isso acontecer, como que eles vão fazer, né? Que nem o improviso de hoje, lá da cabine e tal. Bom, outras coisinhas que passaram na edição, além do Thiago Servo pedindo desculpa pra todo mundo que ele ofendeu, e agora há pouco, nesse momento que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas tá difícil porque tá rolando umas coisinhas ali, pedindo desculpa pras pessoas. Inclusive a Medrado também já conversou com o Eric, falou pra ele que tá muito ruim essa situação, essa reação dele é muito ruim pra ele e tudo mais, que não é legal isso. Teve a Ana Paula também, que foi conversar com o Thiago Servo e com o Eric, mas falando mais com o Thiago Servo, querendo falar que ela tenta proximidade e ele não se aproxima, parece que ele não se interessa em conversar com ela e tudo mais, querendo dizer que vai se afastar por causa dessas coisas que ele faz e do jeito que ele fica agindo. Mas também ela escutou as conversas da galera falando sobre o Eric, sobre essas reações, sobre ele ser reativo. E depois o Eric tava falando com o Thiago que ele é assim na vida dele e que ele faz isso, inclusive com amigos dele, que ele é muito reativo. Só que aí, querido, isso tem uma consequência não só no programa, como na vida. Porque você ser reativo ao ponto de uma pessoa falar alguma coisa e você simplesmente sair atacando a pessoa, falando o que você bem entender pra pessoa e depois querer ir lá e pedir desculpa, não vai ser sempre de boa, entendeu? Você vai sofrer consequências com isso. Bom, então é mais ou menos por aí. O Thiago Servo, eu já tô com o ranço dele, mas não quero que ele saia. Não quero de jeito nenhum que ele saia. Quem vocês acham que vai ganhar essa prova da virada? Deixa aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo para ganhar essa prova da virada. Porque, assim, eu não queria que nenhum dos três saísse, porque eu não queria que a Nath saísse, eu gosto muito dela. Eu não queria que o Tálamo saísse em primeiro de novo, coitado. Ele queima a largada, mas, poxa, gente, coitado. E eu não queria que o Servo saísse, por mais que eu já tô com o ranço dele. Então, e vai substituir, vão colocar alguém no lugar deles. Vai ser. Gente, de qualquer maneira, eu acho que essa prova essa zona de risco vai ser uma disputa bem acirrada. E aí tem isso. E então, vamos ver, né? Vamos ver. Eu não quero o coitadinho do Thiago Servo, que tá com o Eric, que tá sendo capacho dele.
E eu acho que o Xeratoba foi atualizado, porque eu acho que tem que vincular já o nome Xeratoba com o Eric e tirar daquele outro menino lá. Mas tem a Gisele também, que tá entrando ali no balaio do servo, meio que de chavequinho com ele, de gracinhas com ele, porque ela também quer se colocar nesse papel de pobre coitada, mas na primeira palavra que o Gabriel falou pra ela, ela começou a gritar que nem uma doida. Então, de pobre coitado, gente, esses aí não tem nada. Nada. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo. Fui!